Viva, seja bem-vindo. Começo por dar uma palavra de boas-vindas a todos aqueles que nos reunimos aqui para refletir sobre o Evangelho da Crise, o tempo oportuno. Cabe-me, na figura de anfitrião, a apresentação da moderadora. A professora Fabrícia Raguso é docente da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa, licenciou-se em Psicologia Clínica na Universidade La Sapienza, em Roma, e em Teologia na Universidade de Ljubljana, na Eslovénia. Depois fez formação na área da Psicologia Relacional e Terapia Familiar na Academia de Terapia Familiar de Adolfi, em Roma. Tem desenvolvido a sua participação em diversos seminários e formações internacionais na área da família e fez o doutoramento em Filosofia na área de Ética na Universidade do Minho. Neste momento desenvolve a sua lecionação muito em torno daquilo que é a psicologia da família, modelos sistémicos, desenvolvimento psicossocial, counseling familiar e parental, psicologia da religião, teorias da personalidade. A sua pesquisa e as suas publicações ultimamente têm-se focado essencialmente no papel das figuras parentais e a influência que acabam por ter no desenvolvimento e nas escolhas que os jovens fazem. Professora Fabrícia, passo-lhe a palavra. Boa noite a todos e fico muito feliz de poder dar este pequeno contributo, de moderar esta mesa e, sobretudo, fico muito cheia de esperança de poder eu também aprender algo novo, ajudando nesta reflexão que iremos escutar da parte do Dom António Couto, no início, e, num segundo momento, a segunda reflexão do Padre João Alberto. Passo a apresentar brevemente o Dom António Couto, que é em Portugal, e não só em Portugal, subejamente conhecido. Tivemos também nós em Braga a alegria e a honra de o ter como Bispo Auxiliar por alguns anos, e ter também a riqueza da sua reflexão. Atualmente é bispo da Diocese de Lamego e antes do seu serviço missão episcopal na Igreja Portuguesa, o Dom António Couto é também pertencente à Sociedade Missionária da Boa Nova. Foi em Tomar, em 1963, que entrou no seminário daquela que num tempo se chamava Sociedade Portuguesa das Missões Ultramarinas. Os primeiros anos de sacerdócios do Dom António foram vividos no seminário de Tomar, enquanto acompanhava alunos do 11º e 12º ano, portanto, seminário menor. No ano letivo de 81-82, passou a ser professor de Religião e Moral Católica na Escola de Santa Maria do Olival, em Tomar. Em 1982, fez o curso para capelães militares na Academia Militar e foi, consequentemente, nomeado capelão militar do Batalhão de Serviço de Material do Entroncamento e, pouco depois, também da Escola Prática de Engenharia de Tancos. Depois desta experiência, o padre Dom António Couto vai para Roma, na Pontifícia Universidade Urbaniana, e aqui, em 1986, consegue a licenciatura canónica em Teologia Bíblica. Na mesma universidade, 3 anos depois, em 1989, conclui o doutoramento, depois de uma experiência também em Jerusalém,
no Studium Biblicum franciscano. No ano letivo 89-90, entra a fazer parte da Universidade do Seminário Maior de Luanda e é ali professor de Sagrada Escritura no seminário. Regressou depois a Portugal e, no Seminário da Boa Nova de Valadares, começa a exercer o cargo de formador dos estudantes de teologia. Ao mesmo tempo, entra na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, e permanecerá ligado a esta faculdade, praticamente até o presente, sempre no ensino na área da Sagrada Escritura. O conhecemos como colaborador do programa Eclésia, colaborando desde 2003 na sua qualidade de biblista. É autor de muitas publicações, sobretudo vou relembrar uma publicação de 2002 como uma dádiva Caminho de Antropologia Bíblica, que foi reeditada em revista em 2005. Uma outra publicação tem o título Pentateuco, Caminho da Vida Agraciata, publicado em 2003. E outras publicações que apareceram em revistas e coletâneas várias. Tem também, e talvez é por essa via que também o conhecemos mais profundamente, uma presença habitual na internet, no site da Boa Nova e em várias outras reflexões que semanalmente vai partilhando sobre a palavra da liturgia da palavra de cada semana, de cada domingo. Em 2007, nomeado pelo Papa Bento XVI, chega a Braga como bispo auxiliar e, a partir de 19 de novembro de 2011, foi nomeado bispo de Lamego, sucedendo ao Dom Jacinto Tomás de Carvalho Botelho. A partir de janeiro de 2002, entra na Diocese de Lamego como bispo residencial. Depois desta devida apresentação, vou deixar a palavra ao Dom António e vou convidar a ouvi-lo e a manter a abertura que ele próprio nos sugere sempre quando nos coloca perante a palavra de Deus. Muito obrigado por esta apresentação excessiva. Não é nunca preciso tanta coisa. Muito obrigado. E então, no início, ao meu texto, à minha apresentação sobre esta temática, dentro deste apelo ao essencial. Saúdo com bondade e cordialidade este apelo do essencial que quer ser esta 10ª jornada de teologia prática. Igualmente com bondade e cordialidade, saúdo todos os intervenientes, aqui diretamente o professor Luís Miguel Figueiredo,
também o professor João Alberto Correia e a irmã Fabrícia, que está a controlar os nossos exageros. E saúdo também todos os presentes em linha nesta sessão, que tem por tema o tempo oportuno, o Evangelho da crise. Estas duas proposições podem articular-se de múltiplas maneiras. Confesso já que não sei, mas que também não perguntei qual ou quais as articulações que estiveram na mente daqueles que acoplaram as duas proposições. As proposições são o tempo oportuno e o Evangelho da crise. Sei apenas que o tempo oportuno é o tempo novo da graça, do favor, de onde favorável e salvador, do kairos em grego ou do ratson em hebraico, vindo de Deus e correspondido pelo homem. É fundamental esta vinda de Deus, deste kairos, e também desta resposta, correspondermos da correspondência do homem a esta vinda de Deus, através do kairos, do favor, da graça do tempo oportuno ou favorável. Distingue-se bem do cronos, este kairos distingue-se bem do cronos, que dá cabo da cabeça dos senhores deste tempo. Pois é a única entidade, o cronos, o tempo cronológico é a única entidade que ainda não conseguiram controlar. De todo. Distingue-se bem deste cronos. O kairos não é este cronos que os homens não conseguem, sobretudo os senhores, não conseguem controlar. Ao contrário do espaço, que já está praticamente todo registado em nome de alguém e comprado ou vendido. O espaço já está controlado, o tempo do cronómetro não. Muito menos, graças a Deus, o kairos. Quanto ao Evangelho da crise, arrisco supor que quiseram ver aqui a mão de Deus, que traz a salvação para esta pandemia que abalou a nossa maneira de viver. Acrescento ainda, da minha lavra, que o Evangelho não é um amansador de crises, pois carrega consigo a crise mais violenta que uma sociedade autossuficiente, indiferente, egoísta e egolátrica pode experimentar. Este é o sentido epesigético do Evangelho da crise, isto é, do Evangelho que é a crise. Não amansa a crise, provoca a crise. Que dia após dia ponha em crise a nossa espontaneidade e projetualidade. De qualquer modo, quero que fique já claro que o Evangelho da crise não é, em caso algum, a crise do Evangelho. Posto isto, volto ao princípio e saúdo a todos com bondade. Portanto, bom dia ou boa noite. Nesta simples saudação
ou salvação? Como diz, com enorme sabedoria e apurada sensibilidade, o bom povo das nossas aldeias. Saudação ou salvação? Bom dia, boa noite, boa tarde. O povo chama-lhes salvação. E diz bem, com enorme, este enorme enorme, fora das normas, fora das medidas, com enorme sabedoria e apurada sensibilidade, o bom povo das nossas aldeias. Está aqui neste bom dia, neste boa noite, neste boa tarde, está aqui todo o alcance da temática desta sessão. Ao dizer para ti bom dia, eu estou a estabelecer contigo uma relação boa e a dar-te a oportunidade de fazeres o mesmo em relação a mim. Nota bem, não estou a transmitir-te uma informação, a fazer contigo qualquer negócio, a solicitar a tua reflexão ou a tua decisão. O bom dia é um dizer demasiado simples e demasiado cheio, que não suscita ou acende outro bem que não seja apenas a réplica de outro bom dia ou boa noite da tua parte. O bom dia é do domínio do elementar, do essencial, deste apelo do essencial, como a água, o pão, o vinho, o rosto, o olhar, o coração, as entranhas, as mãos. É assim que o meu bom dia apenas faz replicar o teu bom dia. Não se trata de pensar, de decidir, de implicar a tua liberdade de escolha. Apenas responder. Apenas. Como se responder fosse coisa pouca. Quando alguém te diz bom dia, já sabes que isso implica às vezes já sabes que o que isso implica. Imagina agora que é à beira da estrada que encontras um pobre homem caído, abandonado, a esvair-se em sangue, que ao ver-te passar, soletra para ti cuida de mim. Repara bem que o pobre homem não te diz, se quiseres, podes cuidar de mim. Se assim fosse, podias usar a tua liberdade de escolha, dizendo sim ou não. Mas o cuida de mim, que ele soletra para ti, não é opcional. É uma súplica, que é um mandamento. Não tens opção de escolha. Tens de responder que sim. É o nós faremos e escutaremos, de Êxodo 24. É deste lado, do melhor lado, que se vê como o bom dia precede o cogito. A responsabilidade precede a liberdade. A liberdade de escolha. Entenda-se, tanto se fala nisso nestes tempos. A responsabilidade, que é responder ao outro, e pelo outro precede a liberdade. A ética precede a ontologia, sendo que a ética não são os valores, mas os rostos. Os rostos, sim. Entrando pela Bíblia adentro, deparamos logo com um Deus bom que criou o mundo e o enche de bondade.
Depois de ter criado o mundo, Deus deu uma vista de olhos à sua obra. E qual foi a palavra que encontrou para sintetizar tudo o que viu? Se fosse um artista, a ter de encontrar a palavra certa para exprimir essa impressão, seria talvez levado a escolher sublime ou belo, maravilhoso. Podem também imaginar o que diria um negociante ou um político. Mas a palavra que se encontra na Bíblia é bom. Ao Deus de Israel e da Bíblia não impressiona o esplendor, mas a bondade. É de facto a bondade o sentido que transvasa da página. É claro que o texto não pretende dizer-nos como foi feito o mundo. Se do nada, do caos, em 6 dias, num instante, ao longo de milénios. Este dizer compete à ciência. Tampouco pretende dizer-nos o que é o mundo. Um tal dizer compete à ontologia e à cosmologia. Sim, o texto pretende dizer-nos que nos podemos fiar do mundo, porque ele resulta de uma vontade boa e de uma intencionalidade boa, que para nós fez e nos deu este mundo bom e hospitaleiro para nele vivermos e para dele cuidarmos com bondade, delicadeza e inteligência. Vê-se, portanto, nos interstícios do texto, do texto um sentido objetivo e metanarrativo anterior à nossa Singebung, ou produção de sentido subjetivo, que é o que eu lhe quiser dar, que é o sentido que eu lhe quiser dar, e transsubjetivo, que é o que as culturas, as ideologias e as academias lhe queiram dar. No tempo em que vamos, não, são visíveis as rupturas com o sentido preliminar e objetivo, que antes guiava os indivíduos e as culturas. E o mundo passou a ser visto como uma res extensa que cada um pode manipular a seu belo prazer, apresentando-se assim o eu, qualquer eu, como único possível produtor de sentido. Não há nenhum sentido preliminar ou objetivo. Portanto, não há nenhuma bondade preliminar. Portanto, também não há nenhum Deus cheio de bondade. Quem formulou melhor este estado de coisas foi Max Weber, para quem nenhum sentido preliminar e objetivo habita a imensidão deste mundo e o seu devir, cabendo ao homem ser nele o único produtor de sentido. É neste contexto que Jacques Monod pode avançar que o homem sabe finalmente, note-se este saber, aqui é o saber, sabe finalmente que como um estrangeiro, o homem está só na imensidão de um universo gelado de solidão, um universo que é surdo à sua música, indiferente às suas esperanças, aos seus sofrimentos e aos seus crimes. Quando considero a pequena duração da vida, absorvida na eternidade que me precede e que depois de mim prossegue, o pequeno espaço que ocupo no cenário dos imensos espaços que ignoro e que me ignoram, fico aterrado. Não sei porque é que estou aqui em vez de estar ali. E a pergunta que me faço, que é uma pergunta sem resposta, é esta: quem me pôs aqui? A pergunta que me faço, que é uma pergunta sem resposta: quem me pôs aqui? No dizer de Monod,
O homem sabe agora, que vive só e perdido num universo cego, surdo, frio, opaco e escuro. E que as suas perguntas fundamentais não têm resposta. Entendas? E é o que Monod quer dizer, não tem resposta por parte da ciência. Mas como para Monod a ciência é o único saber, a única fonte de sentido, mal vai então o sentido. Salvemos a ciência e mandemos às malvas o sentido. Tudo o que resta é, portanto, um cemitério de entulho. Não sei se algum dia Monod visitou um cemitério. É que podia, ao menos, ter-se perguntado por que é que os cemitérios se encontram tão bem ordenados. E talvez tivesse levantado outras questões. O pressuposto do cientismo, que é o caso de Monod, isto é, de um mundo fechado, plasmado apenas por critérios técnico-científicos, deu o que deu ao longo do século XX. Em vez da prometida humanidade libertada e iluminada, trouxe-lhe uma triunfal desventura, como acertadamente viram Max Horkheimer e Theodor Adorno. Voltamos ao que me é feito e não apenas ao que eu faço. Voltamos ao Deus bíblico, que não é um Deus enrolado em si mesmo, que só pensa em si mesmo, que só se ama a si mesmo, mas que é um Deus que vem, que desde sempre pensa em mim, que desde sempre me ama. Portanto, também agora, eis os profetas em quem Deus fala para que a mensagem chegue a todos, a toda a humanidade. Como é que se sabe que a mensagem profética é falsa ou verdadeira? Dizem os livros que é preciso esperar para ver se aquela mensagem se cumpre ou não se cumpre. Se se cumpre, é óbvio, é verdadeira. Se não se cumpre, é falsa. Mas como pode ser preciso esperar muito tempo para ver se se cumpre ou não, os livros avançam outro critério. Se a mensagem for de desgraça, é verdadeira. Se for de boas graças, é falsa. E o argumento é o seguinte: nenhum profeta arriscaria anunciar desgraças ao rei ou ao povo se disso não tivesse a certeza, porque seguramente o povo ou o rei lhe cairiam em cima. Adianto um novo critério. A mensagem, a palavra de Deus, é verdadeira se mudar o coração das pessoas, se mudar as pessoas. É falsa se não fizer estragos no coração das pessoas. Este é o critério verdadeiro. A palavra, a mensagem profética, a mensagem de Deus, seja de desgraça, seja de boas graças, é verdadeira se fizer estragos no coração das pessoas, se mudar o coração das pessoas. É assim que diz em Isaías. É assim que diz em Isaías: no tempo oportuno te respondi. Aqui está o nosso tempo oportuno. Te respondi. No dia da salvação te socorri. Notem aqui a sobreposição do oportuno, do favorável, da graça com a salvação. No tempo oportuno te respondi. No dia da salvação te socorri. Paulo, isto é Isaías 49:8. Paulo cita este dizer de Isaías e acrescenta em jeito de acicate: é agora o tempo oportuno, é agora o tempo oportuno, aí está o tempo oportuno, é agora o tempo da salvação. Segunda carta aos Coríntios 6:2. Como quem diz, é agora o tempo da mudança.
ao dizer é agora o tempo oportuno, é agora o tempo da salvação, que nós citamos isto muito na Quaresma, é como quem diz é agora o tempo da mudança, que é sempre o tempo da graça, do favor de Deus, o tempo favorável, o Evangelho, o Kairos, que é o tempo da enchente da palavra boa de Deus. A enchente da palavra de Deus como as águas de um rio que enchem e que vão contra as paredes da barragem. É o tempo da enchente da palavra boa de Deus, que embate nos nossos corações de pedra, pondo-nos em crise e exigindo, para nos pormos a salvo, a resposta adequada. Entenda-se, quebra e interrompe a nossa espontaneidade e expansividade selvagem, apeando-nos das nossas importâncias, arrogâncias, indiferenças, autossuficiências, megalomanias, e abre em nós um caminho novo, um sentido novo, o caminho e o sentido da bondade. Mais do que curar as nossas crises, o Evangelho abre em nós crises a sério. Como Papa Francisco, de resto, não se tem cansado de dizer. Abre em nós crises a sério, derrubando estas arrogâncias, autossuficiências e mostrando bem a nossa autoinsuficiência, que precisa de uma palavra nova que dissolva este cascalho e que faça surgir um coração a pulsar, um coração de paz e de esperança. Atenção, que quando as pessoas disserem paz e segurança, como por aí se vê tantas vezes, é então que cairá sobre elas a repentina crise. Da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 5:3. Há quem diga que o pensamento bíblico é dinâmico e o grego estático. O bíblico é concreto e o grego abstrato. Na verdade, o veio que atravessa a Bíblia é uma busca constante de salvação. Busca constante de salvação. Assente naquela bondade original. Não falo de pecado original. Falo de bondade original, que atravessa toda a Escritura e que vai semeando salvação, fazendo salvação até chegar a Jesus Cristo, né? Em quem a crise se verificou profundamente, mas de onde saiu fora a salvação. Talvez não tenhamos que pôr as coisas uma a seguir à outra, né? Primeiro uma coisa, depois a outra. Talvez tenhamos que sobrepor, né? A crise com a salvação. A crise com o Evangelho, sobrepostos. Uma coisa já contém em si a outra. E é assim que, como comecei, com um bom dia para todos, assim termino também. Que seja um bom dia. E obrigado. Somos nós que agradecemos as suas provocações, Dr. António, e que deixamos-nos trespassar, ou pelo menos tentamos de fazer, por esta visão regeneradora e, sobretudo, intrinsecamente salvadora da crise como nos a apresentou. Vou passar a palavra ao Padre João Alberto, não sem antes dizer algumas palavras de apresentação. O Padre João Alberto Correia pertence ao clero da Diocese de Braga e é professor na Faculdade de Teologia, na sua articulação em Braga.
Concluiu o doutoramento em Teologia em 2013 pela Faculdade de Teologia de Braga da Universidade Católica Portuguesa. Anteriormente, tinha concluído e desenvolvido o seu mestrado em Ciências Bíblicas em 1999 no Pontifício Instituto Bíblico de Roma e a licenciatura em Teologia em 91 na Faculdade de Teologia de Braga. É professor auxiliar na mesma Faculdade de Teologia de Braga e investigador na Universidade Católica Portuguesa, no Centro de Investigação de Teologia e Estudos da Religião. Até o momento conta com a publicação de 14 artigos em revistas especializadas, 3 capítulos de livros e 5 livros publicados. Tem na sua atividade e nos seus interesses passado e cruzado a sua formação em teologia com as áreas de humanidades, sobretudo filosofia, ética e religião e ciências sociais, e com as ciências da educação. É, ao mesmo tempo, e talvez assumo a responsabilidade do que estou para dizer, e talvez, sobretudo, sustenta esta atividade científica com a experiência pastoral de pároco há muitos anos na Diocese de Braga. Sem mais, eu vou passar a palavra ao Padre João Alberto. Uma saudação amiga a todos. Agradeço à irmã Fabrícia Raguzzo a apresentação que me fez. Faço minhas as palavras de Dom António, também ela mas, claro, motiva ainda mais a minha há muitos anos, o Dr. Luís Miguel, e desta forma passarei então à apresentação daquilo que preparei para o efeito. Começando por dizer que a crise, esta pela qual passamos, ou outra qualquer, nas suas mais diversas expressões e nuances, não é, nunca foi, nunca será uma realidade nova. Há tantas crises que assolaram a história mais recente e mais antiga, cada momento é sempre um momento de crise. E se recuarmos ao tempo de Jesus, aos textos do Novo Testamento, apercebemos-nos facilmente que é assim. E também tenho a certeza que é aí que vamos encontrar luzes para esta ou qualquer outra crise, porque é aí que encontramos clareiras de esperança que deixaram rastros de luz na história e rasgaram e rasgam caminhos para o futuro. Nos Evangelhos encontramos indicações de Jesus para as crises do seu tempo e para a resposta às crises de qualquer tempo. É naturalmente um tema vasto e por isso optei por centrar-me um pouco em Lucas, de acordo com a proposta que me chegou. Convém ter em conta e ter consciência de que algumas das crises referidas nos Evangelhos espelham não apenas o tempo de Jesus, como também o tempo das comunidades cristãs da época em que os Evangelhos foram escritos. Aliás, bem sabemos que aqueles finais do século I da era cristã foram tempos críticos, tempos difíceis. E importa, por isso, fazer sempre alguma triagem, a fim de que se perceba aquilo que é do tempo de Jesus, o que é do tempo posterior. Fico ao alerta, deixo, enfim, a observação. Não é por aqui propriamente que quero entrar, mas que o tempo de Jesus, aquele tempo de que nos dá conta os Evangelhos, e o nosso tempo são sempre tempos de crise. Tempos em que somos chamados a juízo, ou a julgamento. E não há nada nem ninguém que mais a isso e melhor a isso nos chame do que os próprios textos dos Evangelhos.
Para percebermos isto um bocadinho melhor, eu optei por começar por uma radiografia do tempo de Jesus, com base nos Evangelhos. Às vezes precisamos também de recorrer à literatura extra-bíblica para percebermos um bocadinho melhor a situação social, económica, política, religiosa do tempo de Jesus. Começamos por notar que estamos numa região do planeta de uma enorme instabilidade. Era assim no tempo de Jesus, já tinha sido assim, continua a ser assim nos dias de hoje. Os contemporâneos de Jesus viviam da agricultura, da pastorícia, da pesca, sobretudo da pesca no Mar da Galileia, do artesanato, dos trabalhos públicos do Estado, era o caso dos publicanos. Existiam também pequenos proprietários, alguns empresários com os seus assalariados, um artesanato pujante, sobretudo em Jerusalém. E era nas cidades que florescia o comércio e eram usadas aquelas moedas de que nos falam os Evangelhos, o sículo, o denário, a dracma. Em todo este processo, o templo tinha um lugar muito importante. Era o centro do culto, era também um grande centro financeiro de comércio, em virtude dos impostos, das ofertas dos peregrinos, dos sacrifícios, dos rendimentos dos bens imobiliários. E também sabemos que o tributo ao templo e os outros impostos deveriam ser pagos. E os impostos no seu conjunto saldavam-se no mínimo em 40% do às vezes mísero rendimento de cada um. Os pobres, não será necessário concluir, eram cada vez mais pobres. E os textos vão falando disso, assim como da necessidade de observar o pagamento dos impostos, desde o tributo ao templo que já referi, e o próprio Jesus alinha nisso, não se sentindo nessa obrigação, aceita fazê-lo para não gerar escândalo. O tributo a César, o imposto era pago pelas províncias sujeitas a Roma, e até certo ponto, e também isto era crítico, pagar imposto a César era reconhecer a soberania de Roma sobre Israel. E os zelotes contestavam essa soberania. Os partidários de Herodes aceitavam-na, os fariseus suportavam-na, mas enfim, ninguém ficava muito contente com isso. E é nesta situação socioeconómica difícil, crítica, que saltava à vista a precária condição da mulher, excluída da vida pública, do culto, da leitura nas sinagogas. E talvez não admire que elas tenham seguido de perto Jesus, aquele que lhes ia recuperando a dignidade sonegada pela sociedade de então. Ainda nesta caracterização do tempo de Jesus, convém ter em conta que a Palestina era tributária de Roma, tinha sido anexada no ano 63 a.C., mas não perdeu a sua liberdade religiosa. Os seus destinos políticos eram geridos por Herodes o Grande, um homem cruel, mas que respeitou sempre as instituições religiosas do povo hebreu, ampliou e embelezou o templo. À sua morte, o imperador Augusto dividiu o reino, entregou a Judeia a Arquelau, mas que depois foi deposto pela sua incapacidade e pela sua crueldade, e a Judeia passa a ser administrada por um governador romano. A parte norte de Israel, a Galileia e a Pereia, entregues a Herodes Antipas, construtor das cidades de Tiberíades e Séforis, foi esse que mandou matar João Batista. É este que entra no processo da condenação de Jesus, inimigo de Pilatos, que se torna amigo por essa altura, como nos dizem os Evangelhos. Percebemos desde logo que eram tempos de grande instabilidade, ou diríamos hoje tempos críticos. Pôncio Pilatos, o quinto governador da Judeia, era um homem subserviente em relação aos seus superiores, algo intransigente e arrogante com os seus súbditos, não tinha qualidades para governar uma província como a Judeia e, por isso, para salvar a ordem, praticava as maiores violências e atrocidades. Tempos críticos, momentos difíceis. Do ponto de vista religioso, sabemos que a família tinha um papel importantíssimo no processo da educação dos mais novos. Cabia ao pai levar os filhos dos 12 anos, tornando-os preceito, leitores públicos da Torá. E depois disso,
aqueles meninos tornavam-se intérpretes da lei, frequentando uma escola, a escola de algum mestre, como aconteceu com Paulo e os discípulos de Jesus. O sumo sacerdote era o chefe da nação, com poder civil e religioso, algo limitado pelos romanos. E ele a tarefa, e sobretudo no dia da expiação, de exercer essa grande função litúrgica do perdão para o povo, entrando no Santo dos Santos e procedendo à purificação do povo. Estava dividido Israel em diversos grupos, os fariseus com uma observância, os saduceus, uma alta aristocracia sacerdotal com poder económico, grupos menos significativos do ponto de vista doutrinal, mas às vezes muito importantes do ponto de vista social e político, como era o caso dos zelotes ou dos herodianos. E é neste contexto algo difícil e instável que nós percebemos que Jesus entra em conflito com a ordem estabelecida. Em conflito direto com os fariseus, por causa do orgulho com que defendem as suas posições e da hostilidade que travam ou que manifestam para com Jesus, sobretudo por causa da liberdade com que Jesus interpretava a lei e se fazia amigo de publicanos e pecadores. Aos fariseus, Jesus acusa de falta de fé, cegos que guiam outros cegos, sepulcros caiados de branco. E algo de semelhante vai acontecendo também na relação com os saduceus ou até com as grandes instituições de Israel. A forma como Jesus se posiciona face ao jejum, que não diz que não faça sentido, mas Jesus coloca a tónica na presença do esposo, por isso a tónica na festa, e vai falando da inadequação entre o pano novo e o pano velho, entre o vinho novo e os outros velhos. Ou então a crítica direta que Jesus assume face aos fariseus e aos doutores da lei, a que já me referi. Ainda algum posicionamento crítico em relação ao sábado, dizendo literalmente que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É no quadro deste fortes críticas, como é o caso da purificação do templo. E a necessidade desta purificação percebe-se que traduz a evidência de tempos conturbados, a necessitar de clarificação e separação entre a economia e o projeto de vida e de fé que Jesus Cristo propõe, ou entre a religião e uma nova forma de olhar a relação com Deus e a relação com os outros. E é neste enquadramento e depois, enfim, destas dificuldades e problemas que sumariamente referi, que Jesus faz alguns pronunciamentos e percebe que o tempo que vive é um tempo crítico para todos e também para si. Pronúncios de uma crise ou de um julgamento de pensar e a sua proposta de vida. O modo como Jesus se posiciona em relação ao judaísmo e às suas instituições despoleta a perseguição que sobre ele se abate e que ele próprio anteviu, percebendo que se abate sobre ele, abater-se-á também sobre os seus discípulos. E são os anúncios da sua paixão, morte e ressurreição, que nos aparecem em todos os evangelistas sinóticos, que prevêem uma história triste com um desfecho feliz. Podemos dizer que é uma fatalidade que vai abrindo portas à esperança. O Filho do Homem vai sofrer, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E percebendo que esta sorte vai tocar ao Mestre, Jesus também vai falando das perseguições aos discípulos. Os que são chamados e depois enviados já sabem que não têm pela frente tarefa fácil, mas podem contar com a ajuda do próprio Deus. A questão da providência e da recompensa são dois elementos fundamentais em contexto de crise.
como veremos adiante. E a própria destruição do templo e os sinais precursores a que Jesus se vai referindo, enfim, numa profecia, eventualmente ex evento, apontam também neste sentido. É uma linguagem densa, mas Jesus deixa alertas para que no meio das dificuldades, isto é, no meio da crise, se deve manter a pureza da fé. E depois desta breve radiografia do tempo de Jesus e da sua forma de estar, então sim, Evangelho e crise. O Evangelho provoca a crise. É a primeira afirmação que agora vou assim sumariamente comentar, na qual Dom António Couto. O reino de Deus que Jesus anunciou é o princípio de uma crise, na sua acessão grega, de juízo, de julgamento. É este o significado da palavra crisis, ou do verbo crino, julgar. Por isso, o reino de Deus, anunciado por Jesus, o seu Evangelho, é a maior crise, mas é também a crise mais salvador, porque é o tempo do começo da adesão à iniciativa de Deus, que tem planos e que tem um projeto grandioso para o mundo. Em contacto com a boa nova de Jesus, não existe neutralidade possível. Quando nos encontramos verdadeiramente com a sua palavra, percebemos que ele mexe na nossa vida, que provoca em nós uma crise profunda, um caminho chamado conversão. Decisão, discernimento, julgamento, tudo isto leva a rupturas e decisões que exigem que nos situemos por ele ou contra ele. Esta conversão que o reino de Deus provoca em nós não consiste em exercícios piedosos, mas numa forma nova de estar, de viver, de existir. Jesus quer levar os que o escutam a uma crise profunda, capaz de vencer todas as crises da nossa desumanidade. Quer levar-nos a um momento de decisão, tal kairós, de adesão a ele, de morrer e nascer de novo, de batismo no Espírito, de mergulho profundo no seu mistério pascal. E este Evangelho que provoca a crise também ilumina a crise. Face às crises e às crises concretas em que se possa viver, nós podemos optar pela passividade de quem desiste ou pela violência de quem desespera. Nenhuma nem outra atitude falam de esperança. Reparem, a passividade não fala de esperança, porque a esperança exige uma atitude empenhada e laboriosa, e a violência não fala de esperança porque é sinal de desespero, e o desespero é exatamente o contrário da esperança. A passividade demite-se e a violência desespera. Uma é uma passividade doentia, outra transforma-se numa agressividade desumana. A melhor resposta é, de facto, a esperança. E o alimento para a esperança é a certeza que nos vem da fé de que Jesus venceu as dificuldades e venceu a morte. E se a fé e a esperança são duas grandes virtudes pascais, então é na Páscoa de Jesus que se fundamenta a certeza da vitória. E por isso é da Páscoa de Jesus que dimana toda a luz que pode vencer toda e qualquer crise. E que ilumina todo e qualquer momento da nossa vida que, pelas razões já atrás referidas, é sempre um momento crítico, a exigir discernimento, a exigir juízo, ajuizamento das situações. E Jesus não deu soluções para nada disto, mas trouxe uma esperança e realizou essa esperança, a de que o reino de Deus já está no meio de nós. Deus veio visitar o seu povo. E esta esperança não é simplesmente uma maneira de olhar para o futuro. É, acima de tudo, um modo de construir o presente. E o mais interessante é notar que a
prioridade deste reino não é uma prioridade moral nem piedosa. É uma prioridade social. E vão muito nesse sentido as bem-aventuranças em Lucas, até bem mais do que em Mateus. Os principais destinatários deste reino são os pobres, os últimos, os excluídos. E Lucas é, por excelência, o evangelista dos últimos, dos marginalizados. Dos órfãos, das viúvas, daqueles que são excluídos da sociedade, como os pastores, ou eventualmente daqueles que a sociedade coloca em segunda linha ou terceira, como as mulheres. E se repararmos bem, as atitudes de Jesus face à política, à economia e à religião indiciam bem que o cumprimento das responsabilidades ou deveres de cada um, associados sempre à grande independência que devemos ter em relação às instituições, são fundamentais para o equilíbrio e a convivência social, assim como para a transformação da sociedade. E por isso, se todos os momentos da sociedade são momentos de crise, eles são necessariamente momentos de transformação, a exigir, então, um empenho significativo na resolução dos problemas, com as devidas distâncias e com as necessárias responsabilidades. A esperança deriva da consciência de que nas dificuldades Deus também providencia. E isto qualquer evangelista o diz, Lucas 21, 14, 15, fala exatamente desta providência divina. E ter noção da providência divina, ou ter consciência disto, é qualquer coisa que nos tranquiliza. Mas não basta esta confiança em Deus. É necessária a vigilância operante ou operativa. E isto, ou ter consciência disto, é qualquer coisa que nos responsabiliza. E reparem-se, por um lado, há muito que nos tranquiliza, por outro lado, há muito que nos responsabiliza. E a crise é mesmo isto. É pela fé ficarmos tranquilos e pela mesma fé e pela necessidade da vigilância ficarmos ou sentirmos-nos responsáveis e, por isso, operativos. E, portanto, é esta tensão constante entre a tranquilidade de quem confia e a vigilância de quem se sente interpelado e de quem espera. Ter a noção de que Deus nos deu talentos e dons e que é necessário pô-los a render também ajuda a olhar cada momento e cada momento crítico com serenidade e confiança. Afinal, as soluções passam muito mais por nós do que aquilo que possamos imaginar. Claro que estas soluções também passam pelos outros. E poder contar com o seu acolhimento, Lucas é o evangelista da hospitalidade, como sabemos, poder contar com a ajuda dos outros é também motivo para esperar. E já há pouco disse, o contrário de esperar é exatamente desesperar. E enquanto que quem desespera se torna violento, quem espera, quem confia, fala de forma serena e pacífica, promovendo o bem e promovendo a paz. Falo, para usar as palavras de Dom António, falo com bondade, ou replicando a bondade primordial. As obras de misericórdia, enunciadas por Mateus no capítulo 25 e sugeridas um pouco ao longo de todos os evangelhos, e muito concretamente do Evangelho de Lucas, estas obras de misericórdia, enquanto exigência de amor, são um dos caminhos para vencer a crise, a par de todos os outros que até ao momento referi. A crise surge como momento oportuno, como momento favorável para constantemente nos lembrar e pôr em prática os princípios e valores fundamentais deste humanismo e desta vivência cristã que nos irmana. E se assim for, abençoada a crise ou abençoadas crises que nos ajudam a ser mais humanos e mais cristãos. Muito obrigada, Padre João Alberto, e penso também este obrigado vem de quem está a ouvir-nos e a acompanhar-nos pela
abertura, pelo rasgo que dentro da própria palavra dos Evangelhos, e nomeadamente do Evangelho de Lucas, tem-nos dado para nos reposicionarmos perante esta temática da crise, ter uma chave de leitura também, não só desta crise epocal que estamos a viver, mas de todas as pequenas ou grandes crises que a nível existencial e individual cada ser humano atravessa na sua vida. Cabe-me, entre as indicações recebidas pelos organizadores destas jornadas de teologia prática, promover e incentivar o diálogo também entre os nossos conferencistas. E vou fazê-lo rematando algumas provocações que pessoalmente senti, seja através das palavras do Dr. António Couto, bem como pelas palavras do Padre João Alberto. E a primeira questão que me surge é a seguinte. A palavra crise, nas suas acessões mais óbvias e que são contraditas pela visão da palavra de Deus, como foi claramente exposto para cada um das vossas intervenções, a palavra crise tem sempre um correlário relativo ao sofrimento. E o sofrimento nosso e alheio é tendencialmente compreendido como desgraça, como perda da graça. A palavra de Deus, porém, como vocês já abriram e clarificaram, nos dá outra chave de leitura. Contudo, há um fundo do nosso pensamento religioso que continua a ver, eventualmente, o significado do próprio sofrimento dentro da experiência religiosa, mais preponderantemente através da resignação. Ou seja, o sofrimento é para aceitar, para suportar e para, com resignação, reinterpretar a nossa fidelidade a Deus na nossa vida cotidiana. Será verdadeiramente essa a crise salvação, a crise kairos, que porém a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento nos oferece, nos deixa? Face às palavras expressas por Irmã Fabrícia, e bem, e no contexto desta sessão, devo dizer, desde já, e logo a abrir, que o sofrimento, que toda a crise, sobretudo social, económica, política e outras crises que nos atacam, provoca, então todas as crises provocam esse sofrimento, mas tenho que dizer que o sofrimento não é só para sofrer, assim como a morte não é só para morrer. O sofrimento é para dizer, para se dizer e para se viver, não é só para sofrer, porque isso seria a tal atitude de resignação, de vamos ver o que a coisa dá, vamos deixar passar, onde vir tempos melhores. O sofrimento é para dizer. E quando eu digo o sofrimento, obviamente que estou a dizer, vou dizê-lo para mim, estou a dizê-lo para o outro,
E a partir daí abre-se um espaço dialogal novo, um espaço relacional novo, em que o sofrimento também vai obter as suas respostas. Então, se o sofrimento for só para sofrer, estamos arrumados, não é? E se a crise for só para suportar, estamos arrumados. A crise é para dizer, o sofrimento é para dizer. E o que me parece é que, no meio desta pandemia, por exemplo, em que estamos, a gente ouve só informação, números de óbitos, números de infecção, que tudo a subir sucessivamente, só ouvimos números, só ouvimos informações, mas não ouvimos a palavra criadora, a palavra salvadora, o sentido do sofrimento. Isso não se diz. Isso não se diz. Está calado. Estamos todos calados. Diz-se raramente e poucas vozes se levantam a dizer o sentido disto, que é o tal sentido profundo, o sentido objetivo, preliminar, a que nós temos sempre que ir. Não é o meu sentido subjetivo, dói-me a cabeça, dói-me o coração, dói-me o corpo, dói-me, o sofrimento faz doer a alma, que é o pior sofrimento ainda, faz-me doer. É preciso dizer o sofrimento e dizê-lo, antes de mais, dizê-lo a Deus, ou gritá-lo a Deus, mas também dizê-lo aos meus irmãos, dizê-lo às pessoas, dizer esta crise, em vez de ser só informação, tem de ser mais do que informação, tem de ser comunicação. E eu penso que essa comunicação não está feita, ainda que nós usemos hoje tantos meios telemáticos, não está feita para os meus irmãos que vivem nos lares, mais ou menos abandonados, e com quem é difícil comunicar, ainda que se deva, é absolutamente obrigatório. Eu penso que mesmo mais do que fazer testes, é necessário comunicar. Isto é mais do que sofrer, é mais do que suportar, é mais do que estarmos resignados. Ao nível daquela informação que eu passei a abrir, que não é informação, é apenas uma palavra a que é necessário responder. Isso é muito. Sobretudo se a palavra for boa. Obviamente que requer do outro lado uma resposta boa. Isso é fundamental. Sim, em continuidade ou em linha com aquilo que Dom António dizia, de que o sofrimento é para ser dito, criando então um espaço relacional e de comunhão, naturalmente, até porque sabemos que, do ponto de vista psicológico, uma realidade de vida, uma vez partilhada, uma realidade dura, torna-se mais serena e mais amena. Penso que é importante também partilhar o sofrimento, ou seja, dizê-lo quando ele é nosso, dizê-lo aos outros e partilhar ou carregar aos ombros o sofrimento dos outros, que é por aí que vai a palavra e o termo, o conceito da compaixão de Deus para connosco, da nossa compaixão uns para com os outros. A partilha do sofrimento, que no fundo é a partilha da vida, porque o sofrimento é uma realidade connatural à vida, abre imensos horizontes, faz-nos bem, refaz-nos interiormente e ajuda-nos a perceber que não há, de facto, experiências de vida sem que possa existir também uma experiência de morte. Não há vitórias sem perdas. Nada se alcança sem esforço, sem sacrifício, sem dor, e que as grandes alegrias são aquelas que vêm exatamente dessa postura, dessa atitude, não de quem se resigna, mas de quem olha a vida e as suas dificuldades e problemas com esperança. E por isso o faz de forma empenhada e laboriosa, sem desespero, sem cruzar os braços, mas fazendo o que está ao seu alcance e confiando em Deus e, no caso concreto, como disse, também dialogando e partilhando estas realidades da vida uns com os outros. Não escondo que estas perspectivas me abrem muitas ligações com aquela que é a minha experiência
de trabalho, a minha experiência de reflexão profissional, como o Padre João Alberto também frisava, psicologicamente falando, dar palavra ao sofrimento, transformá-lo em palavra, dizê-lo, como afirmava o Dom António, é também não só uma forma de alívio, mas é também uma forma para lhe o carregar de um sentido novo e abrir novas vias de integração pessoal. E nesta perspectiva também evidenciando um trait d'union, uma ligação possível entre a perspectiva bíblica e as ciências humanas, me atreveria a concluir, não é propriamente uma pergunta, mas é uma reflexão que faço, que a crise, a todos os efeitos, deste ponto de vista, e aprofundando nesta perspectiva que vocês, com grande capacidade de síntese também nos proporcionaram, é verdadeiramente um kairos. Um tempo de graça, um tempo de revelação, de autorrevelação. Isso me fazia voltar também a uma certa corrente da própria psicologia, da psicologia relacional, que concebe o próprio desenvolvimento humano como um seguir-se, pautar-se constante e contínuo de transições, de passagens, de transformações que são intrínsecas à condição humana, no caso das famílias, a condição de um sujeito vivo em constante crescimento e transformação, mas também em relação ao indivíduo, à pessoa individual, que não cresce só porque acumula competências ou experiências, mas cresce também porque se vai deixando moldar pela vida e pelos seus acontecimentos. Injeto, portanto, de síntese, eu deixaria e procuraria, eventualmente, também perguntar ao Dom António e ao Padre João Alberto se concordam nesta perspectiva crise como kairos, como tempo de graça, como tempo de encontro, não só de encontro social, de comunicação social, mas tem também de encontro consigo mesmos. Ora bem, na verdade, do meu ponto de vista, e tendo em conta também grande parte daquilo que eu formulei enquanto fiz a minha comunicação, o Kairos de Deus é uma enchente da palavra de Deus, é uma enchente da graça de Deus, e portanto não é um tempo medido pelo cronómetro e que se mantém na sua horizontalidade e que me vai liquidar. Mais dia, menos dia, a mim e a ti, a ele e a ela, tal a entidade que nós nunca conseguimos derrotar e que nos derrota sempre. Nós conseguimos controlar o espaço, mas não conseguimos controlar o Cronos. Mas também, graças a Deus, não conseguimos controlar o Kairos. Porque o Kairos, sendo essa invasão, essa enchente de graça, de palavra que vem contra mim, vai-me pôr em crise. Portanto, aqui a graça, o Kairos e a crise estão em simultâneo, coincidem. Sei lá, é como quando Isaías anuncia a Acaz que vem aí o Emmanuel, Deus conosco, e Acaz não quer nem saber disso. Acaz não quer bem saber disso. Acaz bem sabia que se aceitasse essa notícia do Emmanuel, a prepotência dele ia pela água abaixo. Porque o Emmanuel traz um mundo novo. Não é um alter ego, tipo Acaz. A mesma coisa que a notícia dada a Herodes. Nasceu por aí um rei novo. E Herodes não tem outra hipótese, não tentar matá-lo. Porque Herodes percebeu bem que esse mundo novo
que esse menino novo, que esse tempo novo que aí vinha, esse tempo cheio, denso da palavra de Deus e da graça de Deus, ia fazer com que Herodes caísse em cacos. Não tinha mais consistência. Portanto, esta simultaneidade do Kairos e da crise pode acontecer em simultâneo. E é bom que aconteça agora. É nesta sociedade, naqueles que nos ouvem, é bom que aconteça. É bom que eu me desmorone hoje de cima do meu pedestal e que nasça aqui um homem novo. Faça essa invasão, esse ataque da palavra de Deus, que é uma palavra sempre nova, e uma palavra sempre do Kairos. Se quiserem outra vez a sobreposição, eu gosto muito de Jeremias, que é o homem da esperança. Vejam aquele povo a partir de Ramá, né? E Raquel a chorar, os seus filhos que partem para o exílio, com o rosto lacrimado, partem para o exílio, mas numa excelente, extraordinária sobreposição de Jeremias, Deus diz, inserta ali a sua palavra no meio das lágrimas daqueles que partem para o exílio, e de Raquel, inserta ali dizendo, não chores, cessem as tuas lágrimas, porque vem aí um tempo novo, e de certo modo é a ida para o exílio sobreposta já à vinda do exílio e ao regresso do exílio. Portanto, isto é que é o Kairos e é que é a crise. O Kairos ataca a crise, vai contra a crise, provoca a crise. A crise está sob o Kairos de Deus, isso não temos qualquer dúvida. É muito por isto, por estas duas linhas, que eu me pauto e que vejo este mundo. É curioso que estas jornadas de teologia prática têm como título o apelo do essencial. E na altura em que estavam para realizar-se, depois não se realizaram porque nos encontrávamos em situação de confinamento, eu comecei a escrever para o jornal Diário do Minho e comecei exatamente com uma crónica intitulada O Apelo do Essencial. E um pouco em jeito de conclusão, eu terminava com enfim, a leitura de uma parte dessa crónica que diz bem aquilo que eu vou pensando, até porque foi eu que o escrevi, sobre o momento que estamos a viver. E se me permitem, então, leio: desde que o cenário da nossa vida foi pintado com as cores da pandemia, percebemos melhor a nossa condição de criaturas frágeis, dependentes do Criador e uns dos outros. Creio que também já nos apercebemos dos nossos equívocos e erros, do exagero de tantos sonhos e ambições. Fica-nos a sensação de que aprendemos mais com os erros que cometemos do que com as reflexões e investigações que fazemos. Paradoxos e desafios da existência humana. A força das circunstâncias faz-nos concluir que não somos seres isolados, em autogestão ou a viver em condomínio fechado. Dependemos todos uns dos outros. Creio que os verbos amar, dar e cuidar começam aos poucos a ser conjugados na pureza original de quem nada espera em troca e sabe que o caminho que nos leva ao futuro só pode passar por aqui. Termino desta forma porque penso que qualquer momento da nossa vida, mas particularmente estes momentos mais intensos que exigem mais de nós, são necessariamente e sempre um apelo do essencial. Muito obrigada por estas profundas provocações e também por estas luminosas aberturas de horizontes, respeito a, como dizia justamente o Dr. António Couto, a esta pura e nua leitura em termos numéricos da experiência que estamos a fazer, de notícias em termos só de contagem, e temos esperança e confiança que esta conferência, esta mesa redonda, possa ser um contributo concreto para esta mudança de leitura, de direção do nosso tempo, da nossa experiência epocal. Muito obrigado.
Cabe-me agora a mim, na qualidade de anfitrião e membro da organização, de agradecer o vosso tempo, a vossa disponibilidade e, acima de tudo, as provocações que nos deixaram, muitíssimo bem fundamentadas, para pensarmos este apelo ao essencial. Ao Sr. António Couto, ao professor João Alberto Correia, à professora Fabrícia Raguso, o nosso muito obrigado. E nós voltamos a encontrar na próxima semana, continuando a refletir sobre o essencial, para pensarmos uma igreja pobre e para os pobres, e vamos ser ajudados pelo professor José Nunes e pelo arquiteto João Alves da Cunha. Até para a semana, se Deus quiser.